Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Vamos ficar de pé. Nós que estamos aqui na igreja, você que está na sua casa, se quiser ficar de pé, fique à vontade, sinta-se em casa, certo? Mas que bom que estamos aqui agora, às 7 horas, seja onde estivermos, ou aqui, ou da nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, não importa. Estamos agora com o mesmo objetivo de louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, honrar o nome dEle através do nosso culto. Amém? E de onde nós estivermos, podemos levantar as nossas mãos aos céus, podemos nos alegrar, podemos demonstrar ao nosso Deus a alegria de pertencer a Ele. Você que está aqui, tenho certeza que você está feliz, amém? Você vai vencer um pouquinho talvez o cansaço, vencer um pouquinho essa luz um pouquinho mais baixa. Na sua casa você vai vencer o seu sofá, sua cadeira confortável, mas cremos que a vitória do Senhor, estamos no Senhor, amém? Amém mesmo? Eu estou muito feliz de estar aqui. Levante suas mãos aos céus, vamos adorar ao Senhor. Antes de nós começarmos a louvá-lo com hinos, na sua casa, você quiser levantar suas mãos aos céus, adorar ao Senhor. Aqui na igreja, você levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. A Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo isso que fazemos, Senhor Deus, é para Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, é para demonstrar o nosso amor e fidelidade, Senhor Deus, para contigo. Senhor Deus, passamos, Senhor Deus, a semana, cada um de um jeito. Cada um teve a sua luta, cada um teve, Senhor Deus, as suas pressões. Mas agora aqui na Tua presença, Senhor Deus, na Tua casa, nós somos limpos, somos purificados, somos restaurados, somos renovados, Senhor Deus, pela força do Teu Espírito Santo. Então, Senhor Deus, desde já nós damos liberdade ao Teu Espírito. Flua o Teu Espírito, Senhor Deus, aqui na igreja. Flua o Teu Espírito nas casas, Senhor Deus. Aonde o Teu povo te clamar, aonde o Teu povo te buscar, Senhor Deus, ali Tu responderás, Senhor Deus, e estarás conosco, Senhor Deus, realizando, Senhor Deus, a transformação que é necessária em nossa vida, para termos a Ti bem perto, Senhor Deus, em nossos corações. Tudo isso fazemos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Quem veio aqui ou agendou, então entrou na internet, no Facebook, com grandes expectativas sobre essa noite. Você não veio para cá de bobeira, esperando nada. Você saiu de casa com grandes expectativas. Você preparou tudo na sua casa com grandes expectativas. E pela fé, nós podemos ver a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Quem quer ver a glória do Senhor sendo manifesta no nosso meio? Amém? É pela fé. Amém? Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Mais uma vez, eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, o Teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor
Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber louvando o teu nome, porque eu sinto que o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber louvando o teu nome, louvando o teu nome, louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos dizer sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, oh, vem reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Ao teu nome, Pai. Senhor Deus, vem reinar em nós. Senhor Deus, reina sobre nós, Pai. Diga isso. Onde você estiver, diga isso. Senhor, o meu desejo é que venha reinar em mim. Não sei se você já experimentou reinar a sua própria vida. Não dá certo. Reinar as suas próprias decisões, os seus próprios sentimentos, as suas colocações. Não dá certo. Precisamos dizer a cada dia, e aproveitamos essa noite, Pai, para te dizer mais uma vez: venha reinar em nós. Venha reinar, Pai, estabelecer o teu reino aqui na terra. Deus, tu fazes, Pai, a tua parte, nunca falhas, tu és fiel. Mas nós sim somos falhos, pecadores. Que o teu povo, Pai, o teu povo aqui na terra, Pai, sobre a face da terra, encontre ainda nesses dias tão maus, nesses dias tão turbulentos, força, ânimo dentro de si, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para declarar a tua majestade, para declarar o teu reino, para declarar, Senhor Deus, que o teu reino é firmado em misericórdia, justiça, Senhor Deus. Senhor Deus, numa sociedade tão injusta, um governo tão injusto, tu
vens com a tua justiça, Pai. Nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome. Declarar: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Levante sua voz e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Tome esses próximos momentos. Rompa qualquer barreira, seja de vergonha, insegurança, aqui ou na sua casa. Eleve a sua voz agora, eleve o seu clamor. Estamos passando momentos, dias, épocas em que o povo de Deus não pode ficar calado. Os filhos de Deus não podem ficar calados. Levante a sua voz. Como nós cantamos, a tua igreja te adora. Nesse momento, igreja, levante-se onde estiver e adore o nome do Senhor. Só tu és digno. Oh, Senhor. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos, mais uma vez coroamos. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso, consagramos todo nosso, consagramos todo nosso ser a ti. Sim, Senhor Deus, nos consagramos, Senhor Deus, todo o nosso ser a ti. Amém e amém. Pode se sentar por alguns instantes. Tudo bem com você? Amém? Quem aqui é a primeira vez que está vindo na igreja depois de tudo isso? Tá com saudade, né? Faz muito bem. Você que ainda não acordou para fazer seu agendamento, você que ainda não pode também, vocês podem continuar rapidinho, mas você que não fez ainda, não teve essa experiência, você vai ver como é diferente de tudo que você já viveu. Não sei se você concorda comigo, mas é diferente. Parece que cada
palavra, cada mão levantada, cada nota que a gente dá baseado em pelo menos uns 6 meses que a gente passou. É muito bom estar na casa de Deus, finalmente estar na casa de Deus. Nós já estamos aí no nosso 3º domingo presencial, mas é muito bom estar na casa de Deus, principalmente com os irmãos que a gente ama, com os irmãos que a gente tanto tem apreço. Amém? Tem uns avisos somente para você. Nossa igreja, ela está abrindo as portas pouco a pouco. Nós tivemos nosso culto modelo no dia 6, com os que trabalham. No dia 13 e no dia 20 tivemos pela manhã. E esse domingo nós estamos fazendo também manhã e noite. Amanhã, 13h, começa o agendamento para o culto do dia. Agora, creio que é o 3, certo? 4. O culto do dia 4, de manhã e à noite. Como foi falado, eu estava hoje aqui na igreja, estava ali na sala, estava fazendo um curso, mas um olho no curso, outro olho no culto, ajudando ali da maneira que dava. E estava ouvindo o pastor falar a respeito de não deixar seu lugar para ninguém. Né? Tem os irmãos aí que estão com o pensamento de eu vou abrir mão do meu lugar para que outro possa estar na igreja. Irmão, não faça isso, não abra mão. Não abra mão. Tem que ter uma boa, lógico, né? Mas uma competição. Tem que ter aquela briga para estar no culto. Então não perca o culto presencial do próximo dia 4. Outubro está chegando aí com muita coisa nova, muita coisa de Deus, muita coisa diferente que vai acontecer em outubro, amém? A gente fala tanto sobre viver algo novo. Está chegando outubro, nós vamos viver esse algo novo. E não esqueça, amanhã, é segunda a sexta, de 1 às 6. O telefone é o 96774-1948. Não perca tempo. Obrigado, Elzi. Não perca tempo, não perca a oportunidade de estar na casa de Deus. Trazer sua família, trazer um parente, trazer um amigo para a casa de Deus. Não esqueça, amanhã começa o agendamento. Quarta-feira, nós temos o nosso culto das mulheres, mulheres para os dias de hoje, quarta-feira às 3h. Esse culto somente pelo Facebook, com a Débora, essa maravilhosa que está aqui sentada. Quinta-feira, nosso culto de meio de semana, 8h, sábado, 8h, domingo, nós já falamos de 10h30 e 19h, com a lição da Geração Vida, às 10h. Eu faço um convite para você. Hoje me botaram no fogo, né? Falando, de repente falaram, Davi vai imprimir os pedidos e vai trazer aqui, vou botar no fogo também. O pessoal vai colocar aí o link da aula de hoje, do canal do YouTube, o link está lá hoje, o Rafael, filho da Marcele e do Guilherme, ele que deu a aula da Geração Vida. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos honrar as coisas que saem da nossa igreja, amém? Honrar as coisas, os produtos que saem dos nossos celeiros. Você vai pegar esse link, manda para aquele seu sobrinho, seu netinho ou filhinho, vá assistir, vamos espalhar a palavra de Deus. Foi uma lição totalmente produzida por ele, tem lá as perguntas, a lição, né, para fazer a atividade no final. Vamos honrar. Mas eu tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, ensinava no templo. Então, por que a gente fica, talvez, menosprezando o poder de Deus através da vida de uma criança, certo? Então, eu convido você a assistir a esta aula. Se você estava vindo para a igreja, não tem como, talvez, você assistir uma aula, você pode, são 8 minutos, assista, compartilhe, participe, comente, faça a lição, né, faça ali, responda as perguntas que ele colocou, e vamos honrar os que saem do nosso celeiro, amém? Então não esqueça, 10h, Geração Vida, esses aí são os nossos avisos, esqueci nada, certo?
Eu convido agora você que está na sua casa também, nesse momento, louvar ao Senhor. Nós louvamos. Você não sabe como é que é cantar, tocar e de máscara, no calor, com um blindex na frente, tá? Eu ainda fui doido de emendar 2 músicas no começo, nem para parar um pouco. Mas nós já louvamos ao Senhor, nós já adoramos ao Senhor com nossos hinos, batendo palma, levantando nossas mãos, e agora é hora de nós adorarmos o Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Amém? Você que está aqui, vai estar a Bruna. Quando nós estivermos louvando ao Senhor com a nossa canção, ela vai estar passando. E também está a Elzi, que vai estar recebendo os pedidos de oração. Pedido de oração que você recebeu aí o papelzinho, ou você que trouxe de casa. Você que está de casa, você que está na sua casa assistindo, faça o pedido de oração. Tá? Não deixe de fazer, não deixe de pedir ao Senhor, não deixe de convocar a nossa igreja para a sua luta, para a sua batalha também. Amém? Mas vamos louvar ao Senhor também com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Eu falo para você, eu já sei o que vai ser falado no domingo que vem. Não sei se hoje pela manhã você ouviu de que domingo que vem vai ser proposto um desafio. Quem ouviu isso? Eu já sei qual é o desafio. Não vou dar nenhum spoiler. Spoiler é pecado, tá? Não conte o final de filme e nem conte o que vai acontecer domingo. Deixe a pessoa vir. Mas vão ser colocados desafios, atrás de desafios à nossa frente. E a Jéssica estava falando, né, lá em casa, e depois o pastor estava falando hoje pela manhã, de uma irmã que teve o seu salário reduzido, mas o seu dízimo não acompanhou a redução. E eu estava lá dentro ouvindo e eu pensei, o nosso compromisso não sofre redução. Nosso compromisso com Deus não sofre redução, não diminui. Amém? A nossa entrega, o nosso esforço para o nosso Deus não diminui. E não deve diminuir também a nossa semeadura, a semente que a gente planta no reino de Deus. Então coloque a mão no seu coração. Você que está com a sua oferta aqui, segure sua oferta na sua mão. Vamos orar, Senhor. Como nós cantamos, Senhor Deus, na última canção, nós consagramos, Senhor Deus, todo o nosso ser a Ti, toda a nossa vida a Ti. Consagramos nesse momento, Pai, a nossa vida profissional. Consagramos, Senhor Deus, os nossos negócios. Senhor Deus, nosso trabalho, nossa profissão, nossa fonte de renda. Consagramos a Ti, Senhor Deus, nossa conta bancária. Consagramos a Ti, Senhor Deus, nossos bens. Consagramos a Ti, Senhor, tudo que nós somos, a nossa força, o nosso ânimo, o nosso tempo. Queremos, Senhor Deus, nessa noite, ofertar a Ti mais do que uma quantia em dinheiro, mas ofertar a Ti, Senhor Deus, a nossa devoção, o nosso compromisso contigo. Como nós cantamos, que o Teu reino é sempre eterno, mas enquanto o Teu reino estiver aqui na face da terra, Senhor Deus, que não falte nada aos Teus filhos. Pedimos a Ti, Senhor Deus, não nos deixe faltar nada na nossa casa, não deixe faltar nada, Senhor Deus, no nosso trabalho, mesmo com toda a dificuldade, mesmo, Senhor Deus, com toda a pandemia, toda a economia, Senhor Deus. Não deixaste nada faltar, Senhor Deus, às nossas vidas. És um Deus que não deixa faltar nada a nós. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, a abundância vinda de Ti, a abundância vinda, Senhor Deus, do Teu coração. Toca, Senhor Deus, no coração de cada um. Toca no coração de cada um, Senhor Deus, para sermos investidores, patrocinadores do Teu reino, para que o Teu reino cresça, Senhor Deus, se estabeleça, alcance outras pessoas, alcance, Senhor Deus, vidas. Senhor Deus, e queremos abençoar, para sermos também, Senhor Deus, abençoados por Ti, ricamente abençoados por Ti. Assim nós oramos, no Teu nome, amém. Antes de nós cantarmos, você que está na sua casa, está projetado aí, mas é sempre bom a gente falar, até para provar que a gente já está decorando, né?
Igreja de Nova Vida. Tem essa conta no Banco Bradesco, é o 237, a agência é 0309, a conta corrente da igreja é a 126963, dígito 1, e o CNPJ da igreja é o 00131 738 0001-98. Faça agora, se você puder, ou durante a semana. Vamos ofertar ao Senhor com alegria, amém? Quem está aqui, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Amém. E amém, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que fazes, por tudo que farás em nossas vidas. Amém e amém. Tome seu lugar. Obrigado pela paciência. Bom, a gente está cantando aqui, a boca seca mais rápido com a máscara. E também, quanto tempo que a gente não fala sobre a xícara, né? A caneca, fazer um merchan, brincando. Mas eu gostaria de convidar agora você a conversar sobre a palavra de Deus. Você que está acompanhando, acabou que sem querer mesmo, não era a minha intenção, mas acabou que se tornou aí uma série, né? Desenvolvendo o caráter cristão. Não sei se você está acompanhando, domingo pela noite. Nós estamos conversando através das parábolas, e nós já conversamos ao total sobre... Estava vendo hoje na internet, nos estudos, 40 parábolas. E nós falamos sobre 4 já. Hoje será a 4ª. Ou seja, nós vamos nos ver ainda pelo menos 36 vezes. Bom, né? Ou não, não sei. Mas nós estamos falando do desenvolvimento do caráter cristão. O caráter cristão que, queira ou não, será imprescindível nesses próximos dias, próximos tempos. Vamos dizer assim, em casa a gente conversa a respeito do dia, esse dia que tudo voltará ao normal, em que a gente pode vir sem máscara, ou então a gente pode chegar um pouco mais perto. A gente conversa sobre esse dia. Você conversa sobre esse dia? Esse famoso dia, esse tão sonhado dia, de que tudo vai voltar ao normal. E eu digo para você que vai voltar ao normal, a questão vai se estabilizar e vai ser resolvida. A questão da pandemia
Mas as coisas não vão voltar ao normal, as coisas não vão melhorar. Uma vez, eu trouxe uma palavra no culto de encerramento do Ministério dos Jovens. Era no último culto, tinha uma festa programada, todo mundo feliz da vida. E eu comecei a mensagem dizendo: prepare-se, porque o ano que vem vai ser pior do que esse. E todo mundo: que isso? Depois falaram que eu fui pessimista. Isso, mas olha, tem um lado bom dos dias ficarem maus. Tem um lado bom. O lado bom é que se os dias estão ficando maus, o amor de muitos está esfriando. Não é chato a gente saber que o amor de muitos está esfriando, mas olha o lado bom. O amor de muitos esfriando significa que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. Os dias então não vão dar sossego. Os dias não vão ser mais tranquilos, mais calmos. Não. E para viver esses dias de uma maneira excelente, de uma maneira vitoriosa, precisamos aprender a desenvolver esse caráter cristão. Então hoje, a gente conversa sobre mais uma parábola. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aqui ou na sua casa. A sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. Não sei se vai aparecer na tela. Vai, mas mesmo assim você abre. Você não vai falar: poxa, Davi trouxe a palavra e nem abriu a Bíblia. Você abre aí em Mateus 7, versículo 24. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor, nós pedimos a Ti a direção do Teu Espírito. Pedimos a Ti, Senhor Deus, a direção, Pai, vinda de Ti, para tudo aquilo que venhamos falar, Senhor Deus, conversar nesses próximos minutos. Saia do Teu coração. Saia do Teu coração de uma maneira suave, fresca, até nós, Senhor Deus. Essa porção, esse alimento, Senhor Deus, preparado para nós. Que tenhamos, Senhor Deus, a responsabilidade de sair daqui ou ao terminar deste culto, Senhor Deus, com esta porção em nossos corações. Repreendemos, Senhor Deus, nesse momento, daqui da igreja, da casa de cada um, Senhor Deus, os espíritos, Senhor Deus, que tentam distrair, roubar, cegar, tapar os ouvidos, Senhor Deus, para que não possamos, Senhor Deus, aproveitar o banquete oferecido por Ti. Senhor Deus, nos limpe, perdoe nossas falhas, nossos pecados. Que sejamos, Senhor Deus, guiados e aprovados por Ti. Assim nós oramos. Em Teu nome, amém e amém. Estamos conversando, como eu falei, sobre desenvolver o caráter cristão. Estamos baseando todos esses domingos pela noite, baseado nas parábolas. Fã de parábola. Eu sou fã de parábola. Não sei, mas eu sou fã de parábola. Eu me imagino naquela época, maravilhado, ouvindo Jesus contando as parábolas.
contando as parábolas. Coisas que ninguém nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado, não tinha chegado no coração de nenhum homem, de nenhuma mulher, aquelas palavras. E saindo ali do coração de Jesus, direto do povo. Eu me imagino naquela situação, me imagino maravilhado. E por que a gente está falando sobre parábolas? Por que eu gosto tanto de parábola? Porque Jesus usava parábola para que o povo compreendesse melhor o Evangelho. Talvez, no primeiro dia que a gente estava falando sobre as parábolas, nós já emendamos na parábola da ovelha perdida, Lucas 15, e falamos, na Lucas 15 temos 3, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Nós já emendamos e não conversamos um pouco sobre o que é a parábola, por que a parábola é tão importante, por que ela funciona tão bem. Percebeu que a parábola funciona bem? Por quê? Porque Jesus usava para facilitar o compreendimento do povo a respeito do Evangelho, tornando fácil, tornou a palavra fácil de ser entendida. Isso ajudava demais naquela época. Falei, né? Me imaginei naquela época. Agora vamos todo mundo junto, não me deixa sozinho, vamos todo mundo. Imagina naquela época. Ajudava demais quem tinha dificuldade geográfica, morava longe da cidade ali, né? Das fortalezas, perto do palácio. Quem morava longe, era ruim de ouvir a palavra, de estar no templo, de estar nas sinagogas, era ruim. Quem tinha dificuldade geográfica, pessoas com dificuldades culturais, de todos os lugares do mundo, poderiam ir pessoas para Jerusalém, e pessoas para Samaria, e pessoas para a Judéia, de todos os lugares do mundo. E é difícil vamos imaginar, se eu usasse exemplos e mais exemplos de Niterói, exemplos do estado do Rio, exemplos de Carioca, falasse de praia, falasse de um clima tropical, uma palavra toda baseada nisso, eu pregasse em outro lugar, falássemos em outro lugar. Não sei se nossos irmãos de Córdoba estão assistindo, mas imagina eu chegar e falar uma gíria, falar um lugar de Niterói, chegar assim, você sabe, é difícil nadar contra a maré. É igual você tentar entrar na barca para ir para o rio ou para voltar para casa na hora do rush. Quem vai entender isso? Só quem mora aqui. Então essa dificuldade cultural, a parábola ajudava a equilibrar. Tirava toda essa dificuldade. A questão financeira, porque morar longe da cidade naquela época era mais barato, porque morar na cidade estava caro. Tudo ali era mais caro na cidade. Ou seja, a parábola equilibrava tudo. A parábola fazia com que o Evangelho fosse entendido por todos, fosse fácil de entender. A maioria, trabalhadores do campo, pescadores, trabalhadores braçais. Então, levar um exemplo, principalmente do dia a dia deles, fazia com que eles entendessem muito bem como era o Evangelho de Jesus, como era o Evangelho que o Senhor estava mostrando ali. Por que o exemplo que a gente pode ver, seja a sua condição boa ou condição ruim, era capaz de fazer ser entendido por todo mundo? Ovelha perdida, quem conhece? Quantos daquela época trabalhavam no campo, eram pastores de ovelhas? E você repassar, porque Jesus, estava conversando esses dias com Jéssica, Jesus passou a parábola e as pessoas aprendiam e levavam para casa e ensinavam nas suas famílias, por onde elas iam, voltavam conversando sobre a parábola. Jesus então chegava e falava sobre a ovelha perdida. Quem era que trabalhava no campo entendia. O semeador saiu a semear. Quantos que trabalhavam na lavoura? E eles entendiam.
o administrador desonesto. Aí nós saímos daquele trabalhador braçal, do campo, uma condição menor, e agora nós falamos sobre os administradores. O administrador que administrava a plantação, produção, e quando era falada a parábola, ele entendia. A parábola das 10 virgens. As jovens que estavam esperando ansiosamente o dia do seu casamento, ou então encontrar o noivo. Quando Jesus contava essa parábola, as jovens, elas entendiam, porque elas estavam passando por aquilo, e falou: nossa, a espera que eu tenho do meu noivo, a espera que eu tenho de um casamento, é a mesma espera, é o mesmo interesse, um comprometimento que eu tenho que ter com Jesus, porque Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. E aquelas jovens, elas entendiam. O tesouro escondido, uma das minhas preferidas, que é: um homem encontrou um tesouro no campo, cavou, enterrou, comprou o campo e ficou com o tesouro. Quem era investidor naquela época, quem gostava de investir, que nem tem hoje aí, né, os traders, day trade, quem gostava de investir, os investidores, eles sabiam, eles entendiam, viam essa parábola e tinham como exemplo e colocavam em prática o evangelho no cotidiano deles, na vida deles. Cobrador de impostos. Quem naquela época, e até hoje, quem não paga imposto? Quem não paga, né? Se não pagar, tem uma coisa errada. Mas quem não pagava imposto naquela época? E talvez toda hora, todo mês, todo momento que aquele povo ia lá pagar o imposto, lembrava da parábola. E a palavra de Deus não saía dos seus corações. Não saía do seu cotidiano. O poder da parábola. Jesus entendia. Todos têm que entender. Todos têm que compreender. O cara que não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe plantar e colher, ele consegue entender. O cara que mora na cidade, o cara que mora no campo, consegue entender. Um administrador ou uma jovem que está esperando o casamento, conseguem entender a palavra de Deus. E com isso, a palavra de Deus era viva e representada no cotidiano da família, da sociedade, do trabalho, no cumprimento dos seus deveres, pagando seus impostos. A palavra de Deus estava viva o tempo todo. Estamos falando desse caráter, usando as parábolas, porque o caráter cristão vem de um conhecimento. Por isso que Jesus, ele equilibrava as coisas, fazia com que todos entendessem, porque ele sabia que era importante demais, vital, todos ouvirem a palavra de Deus e todos compreenderem a palavra de Deus. Por isso que nós temos que aprender que o nosso desenvolvimento do caráter vem de duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Nosso caráter é moldado em Deus quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós nos debruçamos na palavra. Esse curso que eu fiz agora foi muito legal. É você pegar um texto, 2 versículos, e você destrinchar, e escrever talvez 3 páginas. Fica preocupado porque eu li 4 versículos, aí você fica já pensando: calma, não vou botar nada em prática ainda não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela rende, ela se renova, ela tem muita coisa para ensinar. Por isso que ela deve ser facilitado o acesso. Quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas, que nós queremos levar o evangelho a todas as pessoas, você talvez entenda, talvez você nem entenda, e pense assim: por que levar o evangelho a todas as pessoas precisa de dinheiro, precisa de recursos? E as pessoas que agora não podem estar na sua casa, agora não podem estar aqui na casa de Deus, estão nas suas casas, nós temos o recurso da internet, que elas podem assistir, elas podem participar do culto,
junto conosco, cultuar a Deus nesse momento difícil. Quando chega agora, não sei se você lembra de umas coisas maravilhosas que aconteceram no começo do ano aqui na igreja. Quando nós entregamos cesta básica, quando nós entregamos material escolar. Gente, isso tudo foi esse ano. Isso tudo foi esse ano. Entregamos material escolar, entregamos cesta básica. Fazíamos a feirinha missionária. Ou seja, nós captamos o recurso para comprar uma cesta básica, comprar um material escolar e dar às pessoas. Somente para dar às pessoas? Não. Porque cada cesta básica, cada material escolar tem que ser acompanhado da palavra de Deus. E quando nós acompanhamos a palavra de Deus, agora vamos ter o Dia das Crianças. E as professoras estão montando os brinquedos para entregar às crianças. Quando for entregue os brinquedos, o brinquedo tem que ser entregue também com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Porque o brinquedo não transforma, mas a palavra de Deus que está acompanhada ali transforma. O material escolar não transforma. Nunca vi um lápis, uma tesoura, um caderno converter alguém. Mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus ali transforma. Então por isso nós temos que acessibilizar, tornar acessível a palavra de Deus a todos. Nós queremos ser como Jesus. Jesus já naquela época já fazia isso. Por meio das parábolas, tornava a palavra de Deus acessível a todos. Todos conseguiam entender. E precisamos ter conhecimento da palavra e temos que ter conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento da vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus só vem de um relacionamento íntimo com Deus. Então, de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente aprende 3 coisas. Primeiro, caráter não tem nada a ver com o que você possui. Nada a ver. Se a gente fizer talvez um ranking aqui de saldo bancário, eu esteja na lanterna, talvez. Não tem nada a ver. Não tenho tantos bens, mas isso não tem nada a ver com caráter. Caráter não tem nada a ver com o que você possui. Por isso que Jesus fazia questão de pregar aquele que estava longe da cidade. Por isso que Jesus fazia questão de pregar e fazer com que todos entendessem, seja jovem, seja idoso, seja um trabalhador braçal, seja um administrador, seja judeu, seja gentil. Por isso Jesus fazia questão de que todos entendessem a palavra, tivessem contato com a palavra, porque a palavra de Deus possibilita o desenvolvimento do caráter. Só tem caráter cristão quem segue a palavra de Deus. E caráter cristão, ter a palavra de Deus no seu coração, não tem nada a ver com o que você possui, com seus bens, com sua profissão, com seu trabalho, com a sua linhagem, com seu sangue azul, sua linhagem da sua família, nada a ver. Se você possui ou não possui, se possui muito, se possui pouco, Jesus pregava para todos, porque a palavra é para todos. Todos têm o acesso à palavra, todos têm a possibilidade de ter esse caráter desenvolvido. Se fosse assim, se bem se definissem o caráter, a gente não abriria o jornal. Você sabe, não precisa nem falar. E ia ver escândalo atrás de escândalo de político, de empresário, de cantor. E você olha para sua casa, talvez você olha para os seus pais, você olha para os seus avós, se seus pais já morreram, se seus avós já morreram ou não, mas você olha para trás, de onde você aprendeu, seja qual for a sua idade, você olha para trás e você vê, nossa, como minha família não tinha nada, mas tinha caráter. Não é? Na verdade, sua família tinha tudo. Sempre teve tudo. Porque caráter não tem nada a ver com o que você possui. Segundo, quem tem um caráter cristão facilita o aprendizado da palavra de Deus. Quem tem um caráter cristão facilita o aprendizado da palavra de Deus e clareia o caminho da salvação. Quando Jesus veio à terra morrer pelos nossos pecados, Ele fez o caminho. Ele criou o caminho. Como nós lemos há pouco tempo, criou um caminho no deserto para que pudéssemos ser salvos.
O que acontece é que sociedade, pecado, insegurança, pressões, trazem uma neblina para o nosso caminho. E a gente pensa que não dá para ir para frente. Não tem como avançar. Uma vez a gente estava indo para Juiz de Fora, quando estava ali mais ou menos em Petrópolis, veio uma neblina, que os carros ligaram alerta, pararam. Uma vez na ponte Rio-Niterói, veio a neblina, que os carros pararam, ligaram alerta, pararam. Por quê? Porque não tem como enxergar. E quem tem um caráter cristão clareia o caminho da salvação. Caminho que já foi construído, já foi feito por Jesus. É importante que a mensagem seja recebida. Quem aqui estudou português? Eu estava estudando português até agora no curso lá. Quem aqui já estudou português? Aquele esqueminha de emissor, mensagem, receptor, canal, né? Quem lembra disso? Eu acabei lembrando agora. E o mais importante era a mensagem chegar pura, íntegra no receptor. Quem tem o caráter cristão entende que a palavra de Deus tem que chegar pura e íntegra naquele que está ouvindo. Quando eu vejo as professoras da escola dominical fazendo ali, né, preparando a sua aula, todo o seu método, usando ali gravura, está facilitando o aprendizado para a criança. Porque imagina se não fôssemos nós aqui, mas no seu lugar uma criança de 4 anos, 3 anos, 6 anos, sentada aqui, todo mundo sentado, isolado um do outro, quietinho, de máscara, e eu pregando esta palavra. Ninguém ia entender nada. As crianças não iam entender nada, ia ficar doido para aparecer logo um momento do louvor, para pular, para brincar, para cantar. E a professora, ela vai lá e ela facilita o entendimento. O professor da EVE, ele facilita o entendimento. Você que é professor, né, na área que você atua, seja português, matemática, filosofia, não sei, você facilita. Você não chega, nunca viu o professor, não, já vi, mas assim, como é agradável o professor que facilita o entendimento da matéria, e como não consegue ter sucesso aquele professor que parece que não quer que ninguém aprenda, que dificulta tudo. O caráter cristão, ele facilita o aprendizado. O caráter cristão, ele clareia o caminho da salvação. E terceiro, o caráter cristão tem intimidade com Deus e com a sua palavra. Intimidade com Deus e com a sua palavra. Vem de conhecer a palavra de Deus e, como nós falamos, conhecer a palavra e a sua vontade. Conhecer a palavra de Deus e a sua vontade. A palavra de Deus é ali, a Bíblia. A palavra de Deus, escrita há muito tempo atrás, e serve para os dias de hoje e sempre vai servir. Estava conversando com Jéssica ontem ou anteontem, aquele versículo, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas é que está de máscara, vocês estão gritando, mas a máscara tapa o som todo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe o que acontece? E é o maior desafio da igreja hoje, com toda essa pandemia, com toda essa situação toda. A Bíblia diz, não se amoldem aos padrões do mundo, mas renovai a sua mente. A igreja não consegue mais sair de casa. Consegue sair de casa para uma praia, consegue sair de casa para uma farmácia, para um mercado, para um restaurante, mas não consegue sair de casa para a igreja, para a casa de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala, não se amoldem, mas se renovem. A verdade é que muitos se amoldaram, não se renovaram. Ou seja, a Bíblia 2020 ainda está viva. Amém? Aqueles que estão se amoldando, não se permita se acomodar por completo. Levante,
Não se amolde, não se acomode, não entre numa forma, mas renove a sua mente, transforme a sua mente. Então, como a gente falou, ia conversar sobre a parábola, vamos falar sobre a parábola. Vamos ler de novo. Mateus 7. Diz assim, Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. A pergunta que eu faço para você: quem é, o que é a rocha? Estou firmado na rocha. Deus é meu refúgio, certo? Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Nós lemos aqui. O que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. Eu vou ser sério para você, 29 anos. 29 anos pensando que a rocha era Jesus. Mas a rocha é a palavra de Deus. Porque o texto diz: quem ouve as minhas palavras, Jesus falando, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem, Jesus está comparando, sabe quem ouve a minha palavra e pratica? Não entendeu quem é? Vou explicar. É como um homem que, prudente, construiu a sua casa na rocha. O praticar a palavra de Deus, isso é comparado a construir sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A rocha é a palavra de Deus. Da mesma maneira que não adianta construir em qualquer lugar, mesmo que seja bonito, não adianta só ouvir a palavra. O texto, se a gente pegar, são 4 versículos. Seria legal, né? Se a gente colocasse todos os 4, pudesse mexer, pudesse grifar, sublinhar, para todo mundo entender, assim como só assim para eu entender mesmo, só desenhando para eu entender algumas coisas. Você vai ver que tem semelhança e palavras que se repetem, os 2 primeiros, os 2 últimos versículos. Tanto para aquele que construiu na rocha, quanto aquele que construiu na areia. Os 2 ouviram a palavra. Tanto que o versículo 24 diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. E o versículo 26 diz: quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como um insensato. Ou seja, os 2 ouviram. Nós temos aqui, não se lembro da lista o número, e nem estou vendo quantos temos na transmissão, mas temos aqui, todos nós estamos ouvindo a palavra. Amém? Quem está dormindo diz amém? Eita, quem está dormindo, eita. Todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. Todo mundo está ouvindo. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. A diferença do insensato para o prudente é o quê? A prática. A prática. E a diferença do insensato, onde ele construiu, e do prudente, onde ele construiu, é a rocha. Se a diferença é a prática da palavra e a diferença é a rocha é a palavra de Deus. Por isso devemos nos firmar na rocha. Mesmo que seja muito bonito construir na areia, não adianta só ouvir a palavra, é preciso praticar. Para desenvolver o caráter cristão, não adianta só você ouvir a palavra, você tem que praticar. Tem gente que pensa assim, mas vamos dar só um exemplo de que você veio aqui, agendou o seu culto, agendou a sua presença, você veio aqui mais ou menos pegar o alimento, a força necessária para passar a semana, porque domingo você vai voltar para pegar mais força, mais alimento para passar a semana. Não adianta nada você só ouvir a palavra de Deus. Amanhã você tem que começar a praticar.
Hoje, quando terminar, você já tem que começar a praticar. Deus nos ensina nas palavras, mas também nos ensina tanto nos exemplos. Não sei você aqui, se já uma vez já se deparou com isso, mas você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, e seja no corredor com um irmão, seja no caminho de casa, seja na portaria do seu prédio, seja na sua casa ou no dia seguinte, você precisou colocar em prática assim, urgentemente aquilo que você ouviu. Porque aquilo que nós estamos ouvindo agora é de precioso, vem de Deus. E o diabo, ele não se agrada disso. E ele tenta roubar. Ele vai tentar roubar, vai tentar fazer esquecer. Mas como nós falamos, o caráter cristão vem de conhecer a palavra e conhecer a vontade. Conhecer a palavra é o ouvir. Conhecer a vontade, fazer a vontade, é o praticar. Precisamos aprender a usar as armas que temos. Ou nós vamos ser derrotados. Ou nós vamos ser derrotados. Eu consegui pensar em 4 armas que o cristão tem, que nós temos. Quem aqui é cristão? Amém. Nós temos essas armas. Caramba, se eu falasse quem aqui é Flamengo, talvez levantaria mais rápido que falasse que é cristão. Mas nós temos 4 armas. Primeira arma, louvor. Segunda arma, palavra de Deus. Terceira arma, oração. Quarta arma, comunhão. Louvor, oração, palavra de Deus e comunhão. Nós precisamos aprender, se a gente não quiser ser derrotado na volta de casa ou na semana, precisamos aprender a usar as nossas armas, as armas que Deus coloca. Usar da melhor maneira as armas que Deus coloca. Por isso, nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar. Não é orar de qualquer maneira. Não é orar por orar. Não é terceirizar a oração. Nós falamos, né? A gente estava fazendo lá o ponto de contato, semana de oração. E a gente via que as pessoas estavam terceirizando a oração. Ô pastor, ora por mim aí, ora aí pela minha família aí. Tá brabo, pastor, ora aí o senhor. E a pessoa, nada. Que orar? Jovem, adolescente, você que está aqui hoje, se não for um jovem adolescente de oração, pode ser inteligente, pode ser bonito, pode ser atlético, pode ser esperto, mas tem que ter oração. Para vencer o mundo, as dificuldades, tem que ter oração. O povo de Deus tem que aprender a usar a palavra de Deus, a arma, a palavra de Deus, a espada. Temos que aprender. Você trouxe sua Bíblia aí hoje? Tem que ler a sua Bíblia, anotar, grifar, escrever. Se Deus falar uma coisa no seu coração, você anota. Nós temos que ter o domínio de saber manejar bem a palavra de Deus. Precisamos aprender. Eu vou ser sincero para você. Um dos dias que eu mais tive vontade de aprender a palavra de Deus veio depois de um dia que eu mais senti vergonha, porque no evangelismo fui falar com uma pessoa, a pessoa que estava ali só não tinha salvação, mas sabia a Bíblia mais que eu. Temos que saber manejar a palavra de Deus. Temos que saber manejar a arma do louvor. A Bíblia diz que estava Paulo e Silas na prisão. E eles estavam louvando ao Senhor. Meia-noite eles estavam louvando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E a Bíblia diz com hinos de louvor. Eles estavam numa prisão escura. Estava fedendo. Não comiam direito. Suas roupas tinham sido arrancadas. Eles estavam amarrados. Mas eles estavam o quê? Louvando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E qual foi o resultado desse louvor? Qual foi o resultado desse clamor? Veio do céu. Olha que lindo. Veio do céu. E rompeu as grades.
rompeu os grilhões, abriu o caminho e eles foram livres. Irmão, se o louvor é capaz de libertar 2 prisioneiros que estavam cantando, louvando ao Senhor, meia-noite, numa prisão de segurança máxima, porque naquela época, com toda a perseguição, o cara que era preso por pregar a palavra de Deus não era colocado no mesmo lugar que alguém que roubou uma galinha, que roubou uma maçã. Ele era uma prisão de segurança máxima. E o louvor daquela pessoa foi capaz de libertar ele e o irmão dele. Imagina o que é capaz de fazer na sua vida. Os problemas que a gente vive dia a dia. A gente está louvando pouco. Não é louvando pouco de, vamos estar cantando. Não, é de adorando ao Senhor. Louvando o Senhor diretamente, sem precisar de instrumentos, sem precisar das coisas. Eu esqueci de pegar o violão na hora da oferta. Eu só lembrei na hora que eu estava no meio da música. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não gosto de fazer louvor só segurando o microfone. Eu gosto de fazer louvor com violão. Mas aqui, a gente louva ao Senhor. Somos capazes de louvar ao Senhor. Porque o louvor ao Senhor não é o que sai da nossa mão, é o que sai do nosso coração. E nós precisamos aprender a manusear essas armas. E a comunhão. Aí você fala, Davi, mas agora está puxado. Eu não cheguei na igreja, não pude nem abraçar meu irmão. Não pude cumprimentar o meu irmão. Nossos irmãos, Denilson, Ana Cláudia, Júnior, Ana Luísa, estava doido para dar um abraço. Não vou poder dar um abraço. Está difícil a comunhão. Está difícil. Mas a comunhão não está no toque. A comunhão está no compromisso. A comunhão está no compromisso. E meu irmão, pode falar o que for, mas eu estou comprometido com você. Estou comprometido com você. Eu olho para minha casa e vejo, a minha casa está comprometida com você. Você está comprometido com o seu irmão? Nós temos que estar comprometidos um com o outro. A comunhão. Meu irmão, eu não posso te dar um abraço, não posso comer, um churrasco com você, mas nós estamos orando um pelo outro. Quero te ver na igreja. Como é que você está? Está passando alguma coisa? Posso orar por você? Posso orar com você? Comunhão. Se nós pararmos para analisar, se nossos amigos mais próximos não servem o mesmo Deus que a gente serve, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Não estou falando para você abandonar seus amigos, não. Mas na casa de Deus, pensa, eu vou para o céu, passar a eternidade toda com a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está na minha frente, a pessoa que está atrás de mim. Se não se der bem agora, vai se dar bem no céu. Nossa comunhão precisa ser transformada. O caráter cristão, ele prioriza a comunhão. Ele prioriza uma comunhão saudável. Não é porque está junto que está em comunhão, mas prioriza uma comunhão saudável. Da mesma maneira que veio a chuva, versículo 25, versículo 27, começam da mesma maneira. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ou seja, tinha a casa do insensato, a casa do prudente. Veio a chuva, transbordou os rios, galera que mora no Ingá, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. As circunstâncias vêm para todo mundo. Circunstâncias vão vir para todos. Se você está olhando para o lado e vê um irmão que está conseguindo adorar, servir, sei lá, louvar ao Senhor, ter uma vida de alegria no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, irmão, eu digo para você com toda certeza, mesmo sem conhecer qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, qual é a sua pressão, até também porque você não conhece qual é a minha, tá para todo mundo. Você também é capaz de servir, de ter alegria, de ter contentamento com as coisas que Deus tem te dado. Você é capaz também, porque as circunstâncias vêm para todo mundo. A chuva vai cair para todo mundo. O mesmo rio que transborda para mim, transborda para você.
O mesmo vento que sopra na minha casa, sopra na sua casa. A diferença é a insensatez e a prudência. Não reclama. Poxa, nós estávamos vivendo um bom momento da nossa igreja e veio a pandemia e estragou tudo. Estragou não. Ah, eu não consigo mais louvar a Deus dessa maneira. Irmão, se tem alguém que está conseguindo, você também consegue, porque a chuva, os rios, o vento, vem para todo mundo. As circunstâncias vão vir para todo mundo. A economia do Brasil é a mesma, tanto para quem é crente, para quem não é crente. A economia é a mesma. Não tem lá um desconto no seu imposto e nem um bônus na sua folha salarial porque você é cristão. Até porque se tivesse, o número de cristãos no Brasil subiria muito rápido. Mas vem para todos. Não se sinta melhor, nem se sinta pior do que ninguém. Mas sinta somente uma coisa: a certeza de que você está firmado na rocha. Não falando de se sentir melhor, se sentir pior. Mas uma coisa todos nós devemos sentir: a certeza de que estamos firmados na rocha. Por que eu estou falando, tenha certeza que você está firmado na rocha? Porque pode ser que a minha Bíblia seja NVI, a sua seja Almeida atualizada, a sua seja a linguagem de hoje, a sua seja isso, mas a palavra de Deus ministrada, revelada no livro, é a mesma para mim e para você. Então não se sinta pior, muito menos se sinta melhor. Gente soberba, né? Brincadeira, né? Gente soberba dá vontade de dar um peteleco. Mas se sinta firmado na rocha. Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falando: eu me sinto atrás, eu sinto que as pessoas estão na frente, eu sinto que eu perdi. Eu falei assim: rapaz, isso não é uma corrida não. Isso não é uma corrida não, que tem hora que você está à frente, tem hora que você está atrás. O irmão passou à minha frente, eu passei à frente do irmão, eu estou orando mais que ele, passei à frente dele e descansei um pouco, me afastei um pouco. Meu irmão orou mais nessa semana, passou a dianteira. Tenho certeza de uma coisa: eu estou firmado na rocha, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou orando. A gente se preocupa com o que o outro está pensando de mim, a gente não se preocupa com o que o outro está passando, a gente se preocupa com o que o outro está pensando. Se preocupe com uma coisa: se você está firmado na rocha ou não. Concentre-se agora, concentre-se no que Deus quer para a sua vida. Estava conversando com meus pais, converso com Jéssica, estava conversando há pouco tempo aí, esses dias, com o Vinícius. Aí estava falando de algumas dificuldades, algumas coisas. Eu falei assim: sabe o que eu estou tentando? Não sou perfeito, tem horas que dá um mole, tem horas que dá uma deslizada, mas sabe o que eu estou tentando e coloquei para a minha vida? Eu vou me concentrar no que Deus quer. Me concentrar no que Deus quer. Imagina, Deus tem algo para você e você não se concentra naquilo. E outras pessoas, o mundo, tenta colocar coisas para você e você se concentra naquilo. A Bíblia fala que os discípulos estavam andando o caminho de Emaús e Jesus veio ali, andou, falou com eles, perguntou para eles o que estava acontecendo. E os discípulos falaram: você não sabe o que está acontecendo? Poxa, o mestre foi crucificado, morreu. Poxa, você não ficou sabendo disso? Você é da onde? Você não lê jornal? Você não tem internet? E aquele homem foi conversando com os discípulos, conversando no caminho. Chegaram em casa para comer. Aquele homem sentou na mesa com eles. E na hora que aquele homem cortou o pão, dividiu o pão, naquele gesto de dividir o pão, os discípulos falaram: opa, esse gesto eu conheço. É Jesus. Esse tempo todo era Jesus. Porque eles não se concentraram, não estavam concentrados em Jesus, estavam concentrados no que estava acontecendo, na perseguição, na morte do mestre, no luto do mestre, mas não se concentraram no mestre, porque o próprio mestre falou: eu vou, mas eu volto.
na sua vida você está passando um monte de dificuldade, você talvez está passando por um monte de provação, está passando por um monte de dúvida, um monte de dilema na sua vida. Uma notícia para você: Jesus está do seu lado o tempo todo. Mas a sua concentração está no problema. A sua concentração está no dilema. A sua concentração está na dúvida. Se a sua concentração estiver em Deus, em Jesus, no que Ele quer, nada te tira do foco. E eu coloquei isso para a minha vida. Talvez construir na areia, não sei, está aqui o Netinho, pode falar melhor. Talvez construir na areia seja mais barato, mais rápido, mais bonito que construir numa rocha. A vista seja mais bonita. Todo mundo fala, tem que ter uma casa de praia, rapaz. É a chance que Deus está te dando. Você tem uma casa de praia, isso é prosperidade. Isso é prosperidade de Deus. Não adianta ser barato, rápido, bonito, desejável, que talvez custe menos a nossa vida. Mas entenda, a palavra de Deus é o que tem mais precioso. Amém? Homens morreram, viveram suas vidas, deixaram muita coisa para trás, e escreveram a história que está hoje aí, no seu colo, escrita aí na Bíblia. Tem um valor imensurável. E se tem um valor alto, então custa caro mesmo. Custa caro mesmo. Tá, o Ebenezer estava falando hoje. Ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, destrinchar, ir lá pegar significado, entender o contexto, fazer esse estudo, é trabalhoso, custa caro, gasta tempo. Não é todo mundo que gosta de perder o dia, a noite, a madrugada, estudando, mas vale a pena. Imagina, a Bíblia não tem valor. Eu ia dar um exemplo, mas a Bíblia não tem valor. Eu não consigo colocar um valor na Bíblia. Mas ela valeria cada centavo, cada esforço. Lá atrás que os profetas fizeram, lá atrás que os discípulos fizeram, para manter a palavra de Deus, para manter a palavra de Jesus, de cidade em cidade, de país em país, de geração em geração, valeu a pena cada esforço. Concentre-se no que Deus quer, deixe as distrações de lado. Para finalizar, a casa sobre a rocha. Uma casa, ninguém vê a raiz. Uma árvore, ninguém vê a raiz. Só se a raiz, subir no asfalto, quebrar tudo, aí você vê. Mas uma árvore mesmo, você não vê a raiz. Uma casa, você não vai ver uma sapata da casa. Mas está ali. Se eu chegasse para você e falasse assim, você não está vendo a sapata aqui da igreja, não? É porque não tem. Você ia correr. Você ia sair correndo. Você não está vendo a coluna que está segurando o telhado, não? É porque não tem. Eu não ia ficar aqui. Eu ia ser o primeiro a correr, só que ia demorar para chegar, né? Na ordem aqui eu seria o último a sair. Ninguém vê a raiz. Ninguém vê a estrutura. Mas ela faz toda a diferença. Ela está lá. Entenda uma coisa, isso é para quem quer entender, isso é para quem... Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que tem coração para ouvir também, ouça. Podem nunca ver o seu esforço. Podem nunca ver o seu esforço. Podem nunca ver a sua raiz. Podem nunca ver a sua estrutura. Deus está vendo. Deus sempre vai ser testemunha. Mas independente que ninguém veja, ela está ali. Ela vai estar ali. E ela faz a diferença. Independente de tudo, o esforço é recompensado. O esforço em Deus é recompensado. Aí você fala assim, mas o pastor não vê o meu esforço, mas o irmão não vê o meu esforço, mas ele não vê as horas que eu passo. A raiz, a estrutura, ninguém vê. Mas ela está lá. Isso é que importa. Ela está lá. Ninguém vai ver o seu sacrifício, meu irmão. Ninguém vai ver. Estou querendo te desanimar não, mas ninguém vai ver o seu sacrifício. Eu falo aqui, você que teve aí o sacrifício de vir aqui na igreja hoje, mas a verdade é que eu não vi o seu sacrifício. Eu não sei se na hora de ir embora aconteceu alguma coisa, deu algum ruim.
você teve que voltar. Eu cheguei para a irmã Euzi e falei assim: ô Euzi, a irmã vai faltar hoje ali no apoio. Já que você disse que vai vir, você pode cobrir? Opa, vou voltar para casa para trocar de roupa. Ninguém vai ver o seu esforço. A gente desceu ali para vir para a igreja, queria imprimir a mensagem, queria passar o som, queria tudo. Cheguei na portaria, cadê o carregador do celular para transmitir? Ih, tá lá em cima. Fui lá em cima. Quando cheguei lá em cima, estava lá na bolsa da Jéssica, lá embaixo. Aí eu desci glorificando. Glória a Deus. Mas aí foi um sacrifício para ir, voltar, depois vir para a igreja. Meu irmão, ninguém vai ver o seu sacrifício. Eu digo para algumas pessoas aqui, ninguém vai ouvir o seu choro de madrugada. Irmãos da igreja não vão ouvir seu choro de madrugada. Não vão ouvir seus momentos de aflições. Não vão ouvir seu momento de desespero. Mas Ele está ali. E Ele fez toda a diferença. O caráter, como a gente já falou, é o que você faz quando ninguém está vendo. Deus te exaltará muito mais pelas coisas que ninguém está vendo do que as coisas que está todo mundo olhando. Amém? Por isso, concentre-se no que Deus quer. Se Deus tem a sua palavra e a palavra dele é a rocha, firme-se na rocha. Se firme na rocha. Ninguém vai ver seu sacrifício. As raízes que você firmou em Deus, ninguém vai ver. Mas não significa que elas não estão lá. Continue com as suas raízes firmes em Deus. A palavra de Deus firmada. Sua casa firmada na rocha. Agora a sua casa, a sua família firmada na palavra de Deus. A sua vida firmada na palavra de Deus. Ninguém vai ver seu pranto. Deus vai. Nenhum irmão vai ver. Nenhum irmão vai ver seu choro. Nenhum irmão vai ver sua angústia. Deus vai. E isso faz toda a diferença. São essas as raízes. Essa é a estrutura que faz quem nós somos. Quem nós somos. Não sei se você me conhece tão bem assim, mas eu tenho minhas inseguranças, tenho minhas incertezas. Eu tenho meus momentos que eu fico, eita, e agora? A gente fala de forjar. É brabo você fazer um culto com alguém que se ama bem pertinho, sorrir, cantar, louvar, ler a palavra de Deus, orar, ser alegre, desligar uma live, chorar. Mas ninguém viu. Deus viu. Aqueles momentos ainda estão lá. Por isso eu quero que você lembre-se muito bem dos momentos que você passou chorando, dos momentos que você passou angustiado com alguma coisa, momentos que você passou preocupado com alguma coisa que Deus te deu. Que todo esse esforço, todo esse sacrifício, Deus estava lá. Não foi em vão. Por isso que você é um prudente. Por isso que a sua casa está firmada na rocha. Por isso que a sua vida está firmada na palavra de Deus. E como todo mundo sofre, vai vir tempestade, vai transbordar os rios, vão vir os ventos, a economia vai ficar ruim, os dias vão ficar maus, o amor vai esfriar. Mas quando isso tudo passar, lá estará você. Lá estará a sua casa. Lá estará a sua família, firmada na rocha. Quem quer desenvolver o caráter cristão, tem que firmar a sua vida na rocha, que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é revelada pelo próprio Deus, próprio Pai. Amém? Senhor, nessa noite, eu, meus irmãos, oramos, Senhor, oramos com somente um desejo. Queremos firmar a nossa vida, a nossa casa, na Tua palavra. Como diz a palavra, nós ouvimos a palavra, praticamos
Nos ajuda, Pai, a praticar dia após dia. Nos ajuda a sermos prudentes. Prudentes com nós mesmos. Prudentes, Senhor Deus, com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos familiares, com nosso irmão, com nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nos cercam. Pai, nos ajuda a praticar a Tua palavra, porque ouvir somente não é suficiente. Aquele homem construiu, assim como ouviu, construiu. E não adianta construir, Senhor Deus, se não está firmado em Ti. Da mesma forma, não adianta ouvir se não praticar. Senhor, Tu conheces a nossa dificuldade. Tu conheces, Pai, o nosso lamento. Tu conheces o problema que tira o nosso sono. Tu conheces o problema, Senhor Deus, que rouba, em momentos de alegria, o nosso sorriso. Ao ouvir a lembrança, rouba o nosso sorriso. Mas nós entregamos a Ti. Senhor Deus, nós dizemos que não queremos resolver nada por nós mesmos, mas queremos firmar a nossa vida na Tua palavra. Firmar a nossa casa, a nossa estrutura, Senhor Deus, na Tua palavra. Não naquilo que a onda vem, que o rio transborda, o vento bate, a chuva leva. Mas aquilo, Senhor Deus, que as circunstâncias vêm sobre as nossas vidas, mas não nos abalam. Como diz a Tua palavra, aqueles que confiam em Ti são como os montes de Sião. Não se abalam. Pai, nós pedimos com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, em Ti, torna-nos inabaláveis, Pai. Inabaláveis. Orando por mim, Pai, eu quero ser um homem inabalável em Ti. Inabalável, Pai. Assim nós oramos, para que nosso caráter cristão seja desenvolvido dia após dia, em Ti, firmados na Tua palavra. Oramos no Teu nome, Pai. Amém e amém. Amém. Vamos ficar de pé. Você não vai cumprimentar ninguém, mas eu convido você a levantar suas mãos aos céus. Convido você a levantar suas mãos aos céus agora. Na sua casa. Levante suas mãos aos céus e glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Estou te levando a um lugar, não. Eu estou tentando dizer para você que se você se permitir ser guiado por Deus, Deus está te levando. Deus quer te levar. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero estar firmado na Tua palavra. Me ajuda, me transforma. Senhor Deus, faz, Senhor Deus, tudo novo na minha vida. Renova, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, o meu coração. Renova, Senhor Deus. Transforma-me por completo, por inteiro. Como nós falamos na quinta-feira, dá um coração novo, dá um espírito novo. Pai, que Teu Espírito seja derramado no nosso meio nesse momento. Acrescenta, Pai. Acrescenta, Pai, força, ânimo aos Teus filhos. Dá um novo coração, dá um novo espírito, Pai. Renova a nossa vida, Pai. Renova nossas forças. Renova o nosso entendimento, para que sejamos firmes em Ti. Independente das circunstâncias, independente do tempo, da sociedade, das notícias que virão, permanecer firmes em Ti. A nossa casa, a nossa família, firme em Ti, Senhor Deus. Assim nós oramos no Teu nome, Pai. Amém e amém. Renova-me, Senhor Jesus.
já não quero ser. Você não está cantando para mim, você está cantando para o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Senhor Deus, nos deu uma semana de vitória. Senhor Deus, nos deu uma semana, Pai, de relacionamento contigo. Nos deu uma semana, Senhor Deus, em que possamos provar e ver quanto Tu és bom, Senhor Deus, para conosco, para com o Seu povo, para com a nossa família. Senhor Deus, queremos estar cada vez mais firmados nessa rocha que é a Tua palavra, revelada, Pai, dia após dia a nós. Nos dê fome e sede, dia após dia, de nos debruçar na Tua palavra, conhecer mais a Ti, ter a revelação, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, a vontade que Tu tens para nós. Assim nós oramos, Te agradecendo por esse domingo maravilhoso, na Tua casa. Pai, declaramos que queremos Te servir muitos e muitos mais dias, Pai. Muitas outras semanas, outros meses, muitos anos ainda, queremos Te servir todos os dias da nossa vida, Pai. Declarando nosso amor, nossa fidelidade a Ti, que és o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. E amém. E amém. Sei da sua casa, Deus te abençoe, rica e abundantemente. Você também daqui. Vá para casa, com a paz de Cristo. Estamos juntos aqui no próximo domingo, às 10h30. Amém?